Bem-vindo, bem-vinda, que alegria ter você conosco. Chegamos à lição número 4, uma aliança eterna. Qual é o tema desta semana? Vamos esmiuçar um pouquinho a aliança de Deus com Abraão agora. Já falamos de Noé na semana passada e agora vamos trabalhar um pouquinho com Abraão. O primeiro tópico é uma aliança em 3 etapas. Como explicamos isso? A aliança de Deus com Abraão teve 3 etapas. A primeira etapa é quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus. Você está lembrado dessa história de Gênesis 12, 1 a 2, quando Deus diz: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então esse é o chamado. Segundo lugar, Deus aparece a Abraão tempos depois e ele pede uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho, não é? E Deus diz que Abraão devia cortar esses animais, cortá-los ao meio e colocar cada metade, não é, de frente para a outra, uma de frente para a outra, e as aves ele não deveria cortar, não é? O que isso indicava, esse corte, essa morte dos animais e o corte? Indicava que a pessoa que estava entrando em aliança, né, as partes dessa aliança deveriam andar entre essas partes. Ficava uma espécie de caminho no meio entre as partes dos animais cortados de um lado e de outro, e a pessoa deveria andar entre essas partes divididas, jurando obediência ao contrato, obediência à aliança, né? E quem falhasse em obedecer, ficava claro que com ele poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com aqueles animais, ou seja, iriam morrer, né? Isso está em Gênesis 15, versos 7 a 18, se você quiser checar. Mas a ideia de que aconteceria a mesma coisa com aqueles que falhassem, digamos, na aliança, que seria a morte, nesse caso, aconteceria a mesma coisa que acontecera com os animais que Abraão cortou, ela vem, por exemplo, confirmada em Jeremias 34, verso 18, que fala de um episódio de que quem descumprisse a aliança, nesse caso, teria que morrer, né? Bom, esse é o segundo tópico de Abraão. O primeiro foi o chamado, o segundo foi essa confirmação da aliança com a questão dos animais divididos ao meio, né? Deve ter sido uma cerimônia, digamos, muito solene, mas ao mesmo tempo chocante, porque imagine você, ele teria que pegar os animais e cortar ao meio, né? E uma terceira vez, ou uma terceira parte dessa aliança com Abraão, é Deus aparecendo e confirmando sua promessa, mudando o nome de Abrão, que quer dizer pai excelso, para Abraão, pai de uma multidão, que era o grande objetivo de Deus com a aliança. Criar, através de Abraão, um povo que fosse seu missionário aqui nesse mundo, que era o povo de Israel. Deus faria de Abraão uma grande nação, não para ostentação, mas para a missão que Deus tinha com eles, não é? Então, o primeiro tópico, digamos, da lição dessa semana, nós já abrangemos, que é uma aliança em 3 etapas. No chamado, na divisão dos animais e depois na troca do nome, né? Agora, um segundo tópico da lição dessa semana, quais são os personagens dessa aliança de Deus com Abraão? Bom, em primeiro lugar foi Deus, né? É chamado Deus por vários nomes na Bíblia, né? Mas na aliança com Abraão aparecem 2 nomes de Deus. O primeiro é o Iavé, ou o tetragrama, né? São aquelas 4 letras, né, que aqui chega como Y, H, W e H, né? Ou Iavé, que aí foram combinadas as vogais ali, que quer dizer o eterno, aquele que existe por si mesmo, né? Quando Deus chama Abraão, quem aparece é o Deus poderoso, o Iavé, o Deus eterno, ou eterno, como alguns colocam, né? Bem, mas à medida que o tempo passa, aparece também no contexto de Abraão o El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis, agora não 12, Gênesis 12 e Gênesis 15 aparece o Iavé. No Gênesis 17 já aparece o Deus Todo-Poderoso, o famoso El Shaddai. Aí a gente percebe que para cada situação Deus se apresentava com um nome de acordo com a necessidade e o contexto da pessoa.
Então, essa história de dizer que Deus só tem um nome, na Bíblia, Deus tem vários nomes, porque os nomes representam o seu caráter e a sua ação. Então, eu criar uma religião, digamos assim, baseada só no El Shaddai, seria um problema. Porque tem o Elohim, que é o Deus Criador, né? Tem o Yahvé, que é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, né? Então, Abraão, que agora era Abrão, depois virou Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, saiu de lá. Mais tarde, já casado, ele não tinha filhos, nem condições para ser pai, mas a promessa existia, de que Deus faria dele uma grande nação. Então, esses são os elementos desta, digamos, desta aliança, os personagens, Deus e Abraão, né? Nós já sabemos isso. Agora, quais eram, em terceiro lugar, terceiro tópico, as obrigações dessa aliança? Deus tinha prometido fazer dele uma grande nação. Então, essa era a obrigação de Deus. Deus tinha que dar filhos para Abraão, já numa certa idade, né? E Abraão devia fazer o quê? Devia obedecer. Primeiro, devia sair da sua parentela, indo para um lugar que Deus lhe mostraria, numa prova de fé, né? A semelhança do que fez com Noé, no arco-íris, Deus também deu um sinal para Abraão. Qual foi esse sinal? A circuncisão, Gênesis 17, verso 11, né? Abraão também deveria, essa era a parte dele, obedecer aos mandamentos de Deus. Quando a gente lê Gênesis, a gente percebe que Deus diz, eu o escolhi, né? Gênesis 17, eu o escolhi para que ordene seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. O que é isso? É obediência. O que é isso? É guarda dos mandamentos. Fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Ou seja, Deus exige também a obediência. E aqui nesse pormenor dessa relação de Abraão, dos deveres da aliança com Deus, a lei e a graça novamente se encontram. Primeiro Deus diz, eu o escolhi, é a graça, Deus nos escolhe por causa do seu amor, não porque nós somos melhores nem maiores que os outros. E depois Deus diz, faça o que é justo. O que é isto? É a guarda da lei, é a guarda dos mandamentos. É o cumprimento da vontade expressa de Deus na sua palavra, não é? Então, podemos terminar o nosso tópico de hoje. Duas perguntas. O primeiro, o que motivou, o que tomou o lugar da circuncisão, que foi o sinal? Lembram que com Noé o sinal da aliança era o arco-íris. Não havia contrapartida. Já com Abraão, o sinal foi a circuncisão nos homens. E isto exigia uma contrapartida, porque o homem precisava praticar isto, né? Então, o que tomou o lugar dessa circuncisão? Por que nós hoje ainda estamos em aliança com Deus, mas não precisamos mais praticar isto, né? Se você ler Colossenses 2, versos 11 e 12, fica claro que hoje o sinal de entrada no povo de Deus, no povo de Abraão da fé, não é mais um sinal físico, que é a circuncisão. A circuncisão agora é uma nova vida, para uma nova vida. E isto foi substituído, essa circuncisão, pelo batismo. Então, a porta de entrada na igreja e na aliança é quando eu sou batizado, não é? Conforme o relato bíblico, né? Então, esse é o primeiro tópico que eu queria que você conversasse um pouquinho com seus alunos sobre essa questão, né? O segundo tópico, que podemos conversar dentro da conclusão do tema dessa semana, é qual é a relação entre a fé e as obras, né? Esse sempre é uma discussão, a gente fala e sempre tem gente com dúvida, sempre tem gente perguntando, né? E nós, às vezes, ficamos também com alguma dúvida nessa questão, né? Qual a relação entre a fé e as obras? Pode haver uma sem a outra? E aí eu leria com os alunos dois textos bíblicos que falam de Abraão, né? Romanos 4, verso 3, a questão de Abraão, de que ele creu, então você tem a fé, e Tiago 2, e comparando com Tiago 2, 20 a 23, que fala das obras, onde Tiago diz que Abraão não apenas creu, mas ele praticou boas obras. Qual a relação dos dois? Bom, numa explicação muito simples e muito direta, que pode ser aprofundada, a gente pode dizer o seguinte, que a fé
e as obras estão interligadas como o fogo e o calor. É impossível você produzir fogo sem trazer calor. Uma coisa não existe sem a outra. Então, a fé e as obras sempre vêm interligadas, sempre vêm juntas, cumprindo assim a vontade de Deus na nossa vida. Bom, esse é um tema vasto e interessante, nós continuaremos na próxima lição. Que Deus lhe abençoe, um bom estudo para você e continue divulgando o nosso canal. Um abraço e até lá.